abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando. Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio. E eu sou o Pedro. Você está escutando O zumbido do mosquito, o canto da cigarra. a pulga atrás da orelha. Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites em edição especial. Essa semana a gente fez um Bug Bites Responde. Nós estamos aqui ao vivo do Congresso Brasileiro de Entomologia 2018 e a gente queria agradecer imensamente a todos os organizadores que deram essa oportunidade da gente estar aqui hoje, divulgando o Bug Bites e falando para mais de 2.000 pesquisadores e cientistas que estão todos apresentando trabalhos, simpósios e palestras aqui no Congresso Brasileiro de Entomologia, que também é o Congresso Latino-Americano de Entomologia. Aqui do meu lado tá a produção. Produção, fala um oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? E também tá a Ávila. A Ávila, ela é parceira da Lídia. A Lídia deu uma entrevista pra gente, em 7 perguntas no episódio 16. E a Ávila, que é mestranda lá na Unesp de Jaboticabal, também vai ajudar a gente a responder as perguntas enviadas pelos ouvintes. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Mas antes disso, Pedro, como é que faz para assinar o nosso podcast, quem está escutando pela primeira vez? É isso aí, Caio. E aí, para o ouvinte também ficar inteirado, eu sou o único que não estou no Congresso Brasileiro de Entomologia. Mas o Bug Bites está muito bem representado lá. O Caio, quem quiser acompanhar, olha no Instagram. E como é que assina o Bug Bites? O Bug Bites, ele sai toda quarta-feira. E você pode encontrar como assinar o Bug Bites no seu aplicativo de podcast através do vídeo do YouTube que o Caio gravou. E a gente vai deixar o link aqui no post. Além também que você pode ficar inteirado de cada novo episódio que sai do Bug Bites através do WhatsApp. É só você acessar bit.ly/BugBites no Whats. E se você quiser apoiar o Bug Bites, você pode ser o nosso padrinho ou também adquirir algum dos produtos que o pessoal da Bauá está fazendo em parceria com o Bug Bites. Todos os links e todas essas informações que a gente está dando estão no nosso post e também na descrição desse episódio. E hoje aqui no Bug Bites a gente está estreando o Bug Bites Responde. É um novo formato onde os ouvintes mandam perguntas para a gente e a gente vai tentar responder essas perguntas da melhor maneira possível. E hoje contando então com a participação especial da Ávila do Mundo dos Insetos. Vamos começar? Vamos lá! Então, antes de tudo, o pessoal enviou muitas mensagens pra gente, o pessoal mandou mensagem em inbox, comentou nos nossos posts e também mandou mensagens lá no Facebook. A gente selecionou algumas das perguntas e a gente gostaria de agradecer primeiramente a todo mundo que participou, tanto lá no Instagram, @mundo_dos_insetos, quanto lá no @BugBitesPodcast. Pedro, eu fiquei sabendo que enviaram uma mensagem pra gente lá no Facebook do Bug Bites. Qual que foi a pergunta que a gente vai abrir a nossa discussão aqui? Qual foi a primeira pergunta que fizeram pra gente? Então, abrindo o primeiro Bug Bites Responde, a gente selecionou a pergunta do Bruno Ramos Uehara. O Bruno, que também a gente conhece, ele já escreveu pra gente antes, ele mora lá no Japão. E ele também é administrador de uma página muito legal no Facebook que chama Observações Naturalistas. Corre lá para dar uma conferida na página dele. E a pergunta dele foi a seguinte: qual o inseto que cada um dos apresentadores do Bug Bites, incluindo a produção, e do mundo dos insetos, mais acha fascinante e o motivo para isso?
E aí no caso do Bruno, né, ele diz que os insetos favoritos dele são os besouros e sua variedade gigantesca de espécies, formas, cores e tamanhos. Então vamos lá, Caio, começa com você então. Qual que é o seu inseto favorito e por quê? Bruno, eu já falei né, no meu Em 7 Perguntas, que na realidade foi o episódio número 4, que os meus insetos favoritos são os himenópteros. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu acho que você tem que escutar o meu episódio. Vou deixar agora as meninas falarem o delas. Produção, conta pra gente qual que é o seu inseto favorito e por quê? Eu gosto muito das mariposas. Além delas serem muito bonitas, eu gosto muito delas. Também tem toda uma mitologia, todo um significado que a galera sempre fala das mariposas, mas principalmente porque eu trabalho com elas, né? E agora vamos perguntar pra Ávila. Ávila, qual que é o seu inseto favorito e por quê? Eu sou suspeita para falar de inseto porque eu sou apaixonada por todos. Então, os coleópteros também para mim são dos mais bonitos por causa da variedade que é imensa, são muitos, a morfologia que é tão variada, assim, isso me encanta, mas os himenópteros também, os insetos sociais, para mim a organização deles também é bastante atraente, eu gosto muito também. Bom, Pedro, a Lídia ela não tá aqui, mas ela também já contou pra gente no episódio 16, no Em 7 Perguntas que foi com ela, quais eram os insetos favoritos dela. Eu posso dizer que tem alguma relação com os insetos favoritos também da Ávila. Se você que está escutando a gente, no caso o Bruno, quiser saber, episódio 16, link no post. Agora é a sua vez, né, Pedro? Então, a minha vez, por último, o meu inseto favorito é um inseto que eu trabalhei durante meu doutorado, que são formigas do gênero Cephalotes, que também são conhecidas como formigas tartaruga, né? Elas vivem em galhos, ou dentro, né, de cavidades feitas em galhos e gravetos. Ela tem uma simbiose muito interessante com micro-organismos que vivem numa parte especializada do seu trato digestivo e auxilia com a dieta dessa formiga, porque é uma dieta que é bem pouco, que é uma dieta que possui nutrientes bem diferentes. Ela inclui pólen, ela inclui néctar e inclui até cocô de passarinho. E uma coisa legal sobre esses insetos é que a cabeça dos soldados tem um formato de um prato, e elas usam esse formato de prato como uma porta do seu ninho. E só pode entrar quem o soldado deixa entrar no ninho. Então, quem quiser conferir mais, Cephalotes é Cephalotes, procura lá que você vai encontrar bastante coisa legal. Então, Kai, vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos lá, a nossa próxima pergunta foi enviada lá para o mundo dos insetos e quem vai contar pra gente sobre essa pergunta vai ser a Ávila. Bom, então, gente, quem enviou essa pergunta foi o Thomas _Magno, 128, e ele vem perguntando se quando tem um conjunto de gafanhotos, se ele também pode ser chamado de enxame, assim como a gente chama com as abelhas, né? Bom, Thomas, na verdade, quando a gente tem um conjunto de gafanhotos junto, a gente denomina de nuvem, né? Nuvem de gafanhotos. Então, essa é a resposta para a sua pergunta, mas ele não satisfeito ainda fez outra, hein? Ele perguntou aqui porque o louva-a-Deus, ele fica sem cabeça depois do acasalamento. Então, isso daí é um comportamento que a gente chama de comportamento de canibalismo sexual. E nesse caso, alguns estudos indicam que esse comportamento está associado à necessidade da fêmea por nutriente para o desenvolvimento dos ovos. Então, ela utiliza o nutriente após a alimentação do macho para nutrir os ovos e poder assim perpetuar a espécie, né? Então, é uma morte por amor. É bonitinho, né? Chega a ser bonitinho. Eu só espero que a minha namorada também não me mate assim por amor, viu, Pedro? Vamos deixar restrito ao mundo dos insetos nesse comportamento. Tem que ficar esperto. E só para complementar, nem todos louva-deuses perdem a cabeça depois do acasalamento, né? Mas é um fenômeno bem interessante e tem também coisas parecidas, né, em outros insetos que, por exemplo, recebem presentes nupciais, né? Onde o macho trazem uma presa ou algo para a fêmea, né, que ajuda na produção dos ovos. É isso aí, que a gente chama de comportamento de corte, né? Geralmente oferecem presentes. Não muda muito, né? Assim, esse cortejamento todinho, a gente vê que também tem aqui pra gente, né? Os humanos aí, ó.
Vamos lá então. Então agora a produção vai ler pra gente uma pergunta que foi enviada para o Bug Bites lá no Instagram. Então, gente, o Silvinho Macrops, lá no Instagram, perguntou pra gente por que uma mosca e outros insetos voadores têm tantas pernas se ele está sempre voando. Então, Silvinho, essa pergunta é uma pergunta assim que é realmente muito interessante. A gente estava discutindo entre nós essa pergunta antes da gente pensar como responder, que na realidade... É tão óbvio que é complexa, na verdade, né? Porque você ficou pensando, poxa, pernas para locomoção, né? Assim, mas a pergunta tem, se você for olhar por outra visão, é muito mais complexo do que só isso. E a gente chegou aqui a uma resposta que o Caio vai falar um pouquinho. Então, Silvinho, na realidade, as pernas, elas são muito importantes para os insetos, porque elas não funcionam apenas como aparelho locomotor deles. Assim como são as asas, né? Que a gente costuma pensar que elas usam as asas para voar, obviamente, né? Exatamente. Mas existem diversos insetos que eles usam as pernas também com funções, por exemplo, sensoriais, como é o caso das moscas. Muitas moscas possuem sensilas nas pernas que elas conseguem identificar o hospedeiro ou então o alimento que elas vão se alimentar para poder ter uma ideia se vale a pena, por exemplo, ela ovipositar naquele hospedeiro ou naquele alimento, se vale a pena ela investir naquilo. Além de que a gente pode falar de todo o caráter de evolução. Do ponto de vista evolutivo também, vale a pena dizer que as pernas, elas vieram antes das asas. Então, as asas são caracteres derivados, isso. E lembrando que também não são nem tantas pernas assim, né? Os insetos são hexápodos, são 6 pares de pernas, então... Para deixar aí bem que é uma característica que vai diferir ele de outro grupo dos artrópodes, que são os aracnídeos, né? Que contém aí 4 pares de pernas. E só para complementar a resposta, tem algumas coisas aqui que eu quero também adicionar. Tem um conceito, né, em evolução que a gente chama de constraint filogenético, né? Aí o constraint filogenético é que explica por que algumas características elas permanecem como se tivessem inércia, né? Que, por exemplo, todos os vertebrados têm 4 membros, né? Por que não tem um vertebrado de 6 membros, por exemplo? Então, você pode ter perdas, você pode ter acréscimo, mas depende muito da história evolutiva as características genéticas daquele organismo. Também existem insetos, como borboletas da família Nymphalidae, que têm o primeiro par de pernas reduzidos. Então, na verdade, elas só sentem 4 pernas. Então, o primeiro par é tão reduzido que às vezes também tem outras funções ou são apenas vestigiais. Também tem insetos que sofrem algumas mutações e nascem com 4 pernas, mas geralmente eles não são viáveis, né? E a gente pode pensar também no louva-a-Deus, né? O louva-a-Deus e outros insetos predadores têm o primeiro par de pernas modificados como pernas raptoriais, né? E aí, então, eles também sentam apenas em 4 pernas. E também uma outra coisa que a gente pode pensar é que as pernas saem todas, né, a gente pensando no constraint filogenético, todas as pernas saem do tórax. São 3 pares de pernas saindo do tórax. E para equilibrar o abdômen, que geralmente é longo e pesado, né, sentar em pelo menos 4 pernas, como as Nymphalidae fazem, seja talvez uma estratégia mais estável do que 2 pernas, por exemplo, ou outro número de pernas. Muito bom. Tá vendo como um assunto assim pode gerar muita discussão e pode ser muito interessante? Os insetos, eles são diversos demais. Então a gente tem muitas coisas diferentes que a gente pode conversar. Isso poderia até dar um episódio inteiro. Agora então vamos para a próxima pergunta. Varangian Juan, no Instagram do Bug Bites, mandou a seguinte pergunta: quando se fala em insetos ametábolos, só consigo pensar na traça de livros. Existem outros insetos desse tipo? Se sim, quais? Essa pergunta é muito interessante porque acho que todos nós aqui, a gente procurou, né? E parece que realmente só os insetos da ordem Tisanura, né? Que cresce por meio de mudas, mas não sofre metamorfose. Ou tem essa metamorfose ametábola, né? Que é chamada, tipo ametábolo. Existem, né, existem artrópodes que não são insetos, né? Como colêmbola, por exemplo, que são ametábolos também, mas insetos propriamente ditos, só o Tisanura.
Tem alguém que quer complementar? Então, Pedro, a gente encontrou alguns nomes populares, né? Porque não existe só a traça dos livros, que é uma espécie que o pessoal costuma conhecer. A gente encontrou também que é um pouco comum aqui no Brasil, que é o peixinho de prata, que eles costumam chamar, né? Mas realmente é da mesma ordem e são insetos muito parecidos, então pode ser muito confuso e é realmente muito, assim, diferente em relação aos outros insetos, porque eles são bem primitivos mesmo, né? Sim, só para complementar, né? Então o Tisanura, né, que são esses insetos como a traça do livro, eles não têm asas e têm esse crescimento ametábulo, né? Em que o indivíduo ele nasce quase que já completo e à medida que vai crescendo ele pode ganhar algumas escamas, ele amadurece o sistema reprodutor. Mas ele é como se fosse já uma miniatura do adulto, não muda muito com as gerações. E Tisanura também é bastante, tem um período de vida bastante longo, né? Até não se sabe muito bem quantas mudas, quanto tempo esses insetos vivem em média. Bem legal. A nossa próxima pergunta foi enviado pelo BAGS_03 e também, muito interessantemente, essa pergunta foi enviada lá para o mundo dos insetos e o Mac Natan mandou a mesma pergunta para o Bug Bites. Qual que foi a pergunta, Ávila, que eles fizeram pra gente? Então, os meninos aí estão com a curiosidade de saber como diferenciar os percevejos fitófagos, hematófagos e predadores. Então, se você for ver, é relativamente simples, porque apesar de eles terem um aparelho bucal do tipo sugador, você pode, esse tipo de aparelho bucal é bastante evidente, e se você virar um inseto, colocar ele com a parte ventral voltada para cima, você pode observar esse aparelho bucal com muita facilidade, às vezes sem nem ter o auxílio de uma lupa. Então você vai perceber que o aparelho bucal do fitófago, o rosto, ele vai ultrapassar o primeiro par de pernas, enquanto o que dos predadores e dos hematófagos, o rosto ele não vai ultrapassar o primeiro par de pernas ou de coxas. Porém, a diferença é que o rosto do predador ele é curvo, ele faz uma curvatura, enquanto o rosto do hematófago ele é reto. Então, a partir dessas características morfológicas, você pode dizer se esse percevejo ele é fitófago, hematófago ou predador. É interessante a gente saber essas diferenças, né? Porque normalmente tem um desses percevejos que é bem comum da gente encontrar, principalmente em Piracicaba, que ele é meio marronzinho, e ele costuma ser bem confundido com o barbeiro. Quem nunca viu um barbeiro ele é bem grande assim, ele tem mais ou menos assim uns 5 centímetros. E esse inseto que eu tô falando, ele tem uma cor bem parecida com o do barbeiro, mas ele tem mais ou menos só uns 2 centímetros. E ele tem o rosto dele bem curvinho. Ele é um predador e o pessoal costuma achar que ele é um barbeiro. Então, essa parte do rosto é uma parte morfológica muito interessante da gente observar, e da próxima vez que você vê uma Maria Fedida, que você vê algum percevejo, tenta observar isso se você tiver oportunidade, que você vai ver que, por exemplo, o percevejo, a Maria Fedida, ela é fitófaga, ela vai ter aquele rosto que é o aparelho bucal modificado dos percevejos bem longo. E se você tiver a oportunidade de ver um desses predadores, manda foto pra gente, dá uma observada, que você vai ver como é diferente e como é interessante essa distinção entre eles. Como que o aparelho bucal se alterou para poder atender a demanda de alimentação do inseto. Gente, o que é assim bem interessante é que você vê que dentro de uma ordem você tem 3 tipos de diferenciação, diferentes tipos de alimentação, para você ver o quanto é variado. O mundo dos insetos é realmente incrível, gente, é apaixonante. O jabá. Fez um jabá gratuito aqui. Você viu, né? Tem que fazer, né? Ai. Tudo bem. Além disso, né, só para também esclarecer, né, que os percevejos, né, não são besouros, às vezes também pode serem confundidos, né? E os percevejos propriamente ditos, né, são geralmente insetos que se alimentam de plantas, né, que são os verdinhos e tal, são bem diferentes. E os fitófagos, hematófagos e predadores, eles já são, como posso dizer, bem diferentes do que você encontra nas plantas. Os insetos predadores também é interessante que você observa que o primeiro par de pernas é mais fortinho, porque são as pernas raptoriais, né, que eles usam para caçar. Mas a explicação que a Ávila já deu é suficiente para você diferenciar um hematófago do resto.
A próxima pergunta que a gente tem, quem enviou foi o Juan Rocha e ele fez um comentário lá no Facebook, lá na nossa página do Facebook, e ele perguntou como é que faz para saber em qual ínstar uma ninfa de um inseto hemimetábulo está. E antes de tudo, é importante a gente lembrar que hemimetábulo são aqueles insetos que têm a metabolia, ou seja, a metamorfose parcial, que ele vai tendo pequeninas metamorfoses a cada instar, que são aquelas mudas que os insetos fazem. Então, tem como você saber qual instar que o inseto tá, principalmente através do tamanho, né? Mas também dá pra você ver através da presença de tecas alares, que elas vão aumentando até a fase adulta. Isso aí. Gente, e é importante falar que esse tipo de desenvolvimento, a metabolia, ela se caracteriza principalmente pela ausência da fase de pupa. Então você vai perceber que no desenvolvimento desses insetos hemimetábulos, você não vai ter a presença da fase de pupa como você vê nos holometábulos, como por exemplo as moscas, as mariposas. Então é isso, mas a produção aí falou certinho, é bem isso. E é importante lembrar também que esses ístares, eles vão mudar de espécie para espécie. Tem espécies que vão ter 3 ístares, tem espécies que tem 4, 5, então isso daí vai depender muito, não tem como você determinar. E geralmente só as pessoas que trabalham diretamente com a espécie, ela vai saber assim, algumas características que são específicas que vai identificar a muda, né? Que é o processo de mudança do ístar ali do inseto. Quem que pergunta agora? Ó, achei que você ia complementar. Você não quis complementar, Pedro? Como assim? Não, tá perfeito. O que eu vou falar? Não, eu vou falar então alguma coisa. Então. Fala, Pedro. Eu gosto da sua complementação. Tá. Então só para complementar. A definição de instar também pode ser muito subjetiva, né? Porque quando você está medindo o tamanho, né? Se você não tiver uma boa amostragem, é difícil de dizer o que o tamanho significa, porque também o tamanho ele é influenciado por temperatura e por alimentação. Então você pode ter ninfas menores e ninfas maiores para o mesmo estágio de desenvolvimento. Até eu vi um artigo publicado recentemente, né, propondo uma metodologia mais matemática para você ter um intervalo de confiança, né, no tamanho e levando em consideração temperatura e alimentação para a definição dos estágios de desenvolvimento. Mas, em geral, né, a gente tem uma certa confiança nos tamanhos que já estão publicados na literatura. Então, vamos lá para a próxima pergunta. O HLDR também mandou uma pergunta no Instagram do Bug Bites e ele falou o seguinte: boa noite, se por acaso eu, perdido na floresta, tiver que comer insetos para sobreviver, posso adquirir e sofrer males dos parasitas que estão nos insetos ingeridos? E a Calegari Sorai, né, não sei, também diz que gostaria de saber a mesma coisa. Bom, primeira coisa é que quando você come um alimento qualquer, né, especialmente se for carne, né, que deteriora rápido, né, é sempre bom você saber qual que é a procedência, né, e qual que é o estado de conservação. Então, isso também não difere com os insetos. Se você for comer insetos, né, e a gente sabe que está se descobrindo que é um alimento muito nutritivo, muito bom para a saúde, você também tem que saber a procedência. Mas se você está numa floresta, você corre riscos, né, de pegar bactérias que podem ser infecciosas, sim. E também você fica numa dúvida, né, por exemplo, vou dar um exemplo lá do México, né, no México se come muitos insetos. Ou melhor, no México, na cultura mexicana, tem muitos insetos que podem servir como alimento. Inclusive, alguns gafanhotos que são chamados de chapulines, que é da onde vem o chapolim, né? São gafanhotos que são alimento no México. E teve uma época que esses chapulines, né, foi detectado muito chumbo nesses chapulines. Então, eles provavelmente estavam crescendo numa área contaminada e isso representava um perigo à saúde. Então, existem várias histórias, né, de pessoas que comeram outras coisas que não fossem insetos, como moluscos, por exemplo, e foram infectados com parasitas e ficaram muito doentes, até levou à morte de algumas pessoas. Então, se você está numa floresta e você precisa comer, você não tem muita escolha, não dá para ser alguém que vai escolher muito. Então, se você puder cozinhar os insetos, você já tira dos insetos algum dos parasitas. Você sempre corre um risco de pegar, em qualquer alimento, né, que você for comer numa floresta, você tem um risco de talvez adquirir uma doença. Agora,
Eu vou fazer aqui a vez do Pedro, só para complementar. Ó. Então, na verdade, tirando essa hipótese aí, né, de você estar perdido na floresta e você se alimentar de insetos e tudo mais, que Pedro já deu aí uma ótima explicação, a gente tem que lembrar que existem em torno de 100 e alguma coisinha de espécies aí que são comestíveis. Então, nem todas as espécies de insetos são comestíveis. Você não pode pegar aí qualquer inseto e dizer, eu vou comer, porque não... nem todos eles são palatáveis e também tem algumas questões alérgicas, né? Então, esses insetos são criados com todo... Como é que a gente pode falar, Caio? Insalubridade, né? Que chama aqui. No caso dos insetos que são criados para alimentação humana mesmo, né? Uhum. Eles são todos... tem que ser empresas certificadas. Justamente. Que vão estar realizando esse tipo de trabalho, que vão ter toda a noção de sanitização, de segurança alimentar, que é a mesma coisa que a produção de um alimento mesmo, né? As obrigações legais e de saúde, os registros, eles são todos controlados, sempre com o intuito de manter a saúde dos consumidores, né? É diferente de uma... Esse é o mais importante da gente salientar, né? Isso. E lembrando que no Brasil a gente ainda não tem licença para comercialização de venda de insetos, né? Para consumo humano. Geralmente eles fazem a produção para alimentação de aves, né? De peixes, mas para consumo humano ainda não. Mas tem aí pessoas que já estão à frente do mercado querendo entrar aí forte trazendo alimentação aqui também no Brasil. Mas é uma área, mas é uma área que tem muito a ser discutido ainda, hein? É muita coisa para falar. A gente poderia fazer um episódio só falando disso. Quem sabe, né, Pedro? Acho que no futuro... Acho que a gente já prometeu, na metade dos episódios do Bug Bites, a gente vai ter um episódio sobre insetos como alimento. Vamos lá. É muita coisa a se falar. Então, quem quer fazer a próxima pergunta? Pode ser a produção? Pode. O SB_Barros 9, ele perguntou qual é o inseto mais raro. A gente estava pesquisando aqui, né? A gente encontrou o Diocroceles australis. E na realidade, a Ávila que encontrou esse inseto, e ela vai explicar um pouquinho melhor por que ele pode ser considerado o inseto mais raro. É uma história bem interessante. Bom, gente, então isso aqui foi uma pesquisa que eu e a produção aqui, a gente acabou fazendo aqui nos bastidores, e a gente chegou aí a essa espécie. Na verdade, essa espécie aí, ela é encontrada em uma ilha do Pacífico, né, na Austrália, e os pesquisadores disseram que ela estava extinta desde 1920, 1930, mas aí eles conseguiram encontrar uma população de mais ou menos 20 indivíduos ali e fizeram a reintrodução desse espécime, né? Mas eles são conhecidos e são meio parecidos que com bicho-pau, né? É tanto que eles são conhecidos como inseto graveto ou bicho-pau, algo do tipo. Mas, pelas nossas pesquisas, é esse daí, o Diocroceles australis. Tem muitos insetos que acontece isso muito frequentemente, né, com insetos que são classificados como extintos e depois são redescobertos, né? Em Viçosa mesmo tem uma formiga que foi também redescoberta, né, que ela é uma formiga subterrânea e depois de muitos anos ela foi redescoberta lá nos arredores da Federal de Viçosa. Mas isso é muito bom, né? É um ganho pra gente, é um ganho pra natureza, então que mais sejam redescobertos e descobertos. Com certeza, né? E teve aqui uma pergunta bem interessante também do Rodrigo Lima, que é do IFMG. Ele mandou pra gente perguntando qual a relação dos insetos com a manutenção da biosfera. Então a gente até ficou meio que receoso para responder essa pergunta, porque dá panos para mangas, né? Mas os insetos, a gente pode falar de um modo geral que são parte constituinte, integrante da teia trófica. Então, eles são base da cadeia alimentar de vários outros organismos. E, além disso, dessa manutenção da teia trófica, para manter o equilíbrio dos ecossistemas, eles também são excelentes polinizadores, fazem parte de produção de mel, decomposição de matéria orgânica para disponibilidade para outros seres vivos, inclusive as plantas são nossos produtores, né? Então, basicamente é isso. Se você for olhar, a importância é a base, né? A base da teia trófica. Então, os insetos estão aí no patamar que eu diria que tá muito bom, hein? Eu diria até, Pedro, que se a pessoa quiser entender um pouquinho mais sobre a importância dos insetos e principalmente no Brasil, sabe aonde que ela deveria vir, Pedro? Onde? Para Gramado.
Vem pro Com CBE. certeza. Vem aqui pro Congresso Brasileiro de Entomologia. Ou então, escuta o nosso episódio especial que a gente vai falar sobre muitos trabalhos que foram apresentados aqui, né? Sim. Por falar nisso, né, no nosso primeiro episódio, né, o Bug Bites número 1, a gente falou justamente de por que os insetos são importantes e por que a gente precisa estudar os insetos, né? E vai bem ao encontro do que a Ávila falou aí. Os insetos, eles são parte integral de todos os sistemas ecológicos, né? Você encontra insetos quase em todos os lugares do mundo, né? Só talvez nas calotas polares e nos oceanos você não vai encontrar insetos. E olhe lá, né? Ainda tem também insetos que vivem na praia e tal, mas você sempre pensa em insetos, né? Você pode pensar em insetos que reciclam nutrientes no solo, você pode pensar em polinizadores, você pode pensar em insetos que removem lixo orgânico. Tem até um estudo que foi feito em Nova York, né? Mostrando que quando você remove as formigas da cidade, né? Você tem mais ratos. Por quê? Porque tem mais comida para os ratos. Então, as formigas são importantes para remover essa comida que cai no chão e evitando assim, por exemplo, que a população de ratos cresça muito. E então você tem vários e vários aspectos sobre a vida dos insetos que são importantes tanto para a humanidade como para o funcionamento dos ecossistemas em geral, né? É isso aí, Pedro. Então a importância é desde ecológica a sanitária, né? Então a gente não pode desprezar os insetos. Tem que pensar como seres de extrema importância para a base de tudo, assim, da natureza, porque a importância é tremenda. Sim. Isso aí. É isso aí. Então essa foi a nossa última pergunta do Bug Bites Responde. Acho que ficou bem interessante, bem completo. Como a gente falou no começo, não deu para responder todas as perguntas, mas a gente não esqueceu delas, não. A gente vai deixar aqui, vai formar um banco de perguntas para o próximo Bug Bites Responde. Então, pessoal, se vocês não mandaram as perguntas de vocês, dessa vez vocês vão ter que aguardar a próxima vez que a gente mandar aí nas redes sociais para vocês mandarem as perguntas. A gente já tem um banco. Se a sua pergunta ainda não foi respondida, dá um aguarde aí que a gente pode estar respondendo ela em breve, né, Pedro? Ou numa curiosidade da semana, ou em algum pedaço de algum próximo episódio, ou então até em um próximo Bug Bites Responde, certo? Certo. E a gente gostaria também de ouvir do ouvinte o que ele achou desse formato, dessa nova proposta, né? A gente agradece bastante a Ávila por ter participado do nosso episódio hoje. E, obviamente, a gente vai colocar isso no nosso formato, talvez sempre chamar alguém para participar do Bug Bites Responde. A gente vai ficando por aqui. A produção vai se despedir. Tchau, gente. Foi um prazer. Gente, eu que agradeço a você, Pedro e ao Caio, pelo convite, né? E agradeço também a todos os seguidores da página do Mundo dos Insetos e dizer que a gente tá aqui com uma parceria forte, tá, gente? Mundo dos Insetos e Bug Bites aí. Então estamos presentes. E o que precisarem. Mais uma vez, né, Pedro? No curso de inverno da Unesp Jabuticabal a gente estava lá. Dessa vez aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, estamos junto aqui com o Congresso Brasileiro de Entomologia e com o Mundo dos Insetos. E agradecer mais uma vez a oportunidade do pessoal da comissão organizadora, principalmente ao professor Oderley, ao Dori, que deram uma mão bem grande para a gente estar aqui demonstrando nosso trabalho. O nosso muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem para todo mundo. E o Caio fica aí para gravar vários episódios no Congresso, hein? Então, tchau! Não, de novo, vai. 1, 2, 3 e... Tchau! Gente, eu preciso ir no banheiro. O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$5 mensais, você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.